Paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, né? Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal, que através dessa leitura bíblica nós possamos ouvir a voz de Deus. Capítulo 12 de Ezequiel: Sinais e símbolos, profecias do cativeiro babilônico. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, porque é uma casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara teus trastes para mudares, e muda de dia aos olhos deles, e te mudarão do teu lugar para outro à vista deles. Bem pode ser que eles reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os olhos deles e os trastes como quem vai mudar. E tu deverás sair à tarde à vista deles como aqueles que vão para cativeiro. Fazer uma abertura na parede à vista deles e tirá-los para fora por ali. À vista deles os levará aos ombros, as escuras, irmãos, os tirarás e cobrirás o seu trono, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como me foi ordenado. De dia tirei os meus traços para fora, como traços para os cativeiros. E à tarde, com a minha mão, fiz uma abertura na parede, as escuras eu os tirei para fora, e os levei em meus ombros à vista deles. E de manhã veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazes tu? Disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Este fardo se refere ao príncipe de Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Disse: Eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz. Assim lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E os príncipes, que está entre eles, levará os ombros e as escuras dos traços e a paredes escavarão para os tirares por ela. Ele cobrirá o seu rosto para que ele não veja a terra com os seus olhos. Também a minha rede estenderei sobre ele, e ele será apanhado na minha armadilha, e eu o levarei para a Babilônia, para que a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que ali morrerá. E eu espalharei todos os ventos a todos os que estiverem ao seu redor para ajudar, e todas as suas tropas, e eu desembainharei a espada atrás deles. Assim eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os tiver espalhado por entre as nações e o espalhar pela terra. Um remanescente poupado, mas eu deixarei alguns poucos deles ficarem, que escaparam da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde eles forem, e eles deverão saber que eu sou o Senhor, comendo e bebendo desespero. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, comerás o teu pão com tremor, e beberás a água com estremecimento e com receio, e dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus a respeito dos habitantes de Jerusalém, a terra de Israel: Eles devem comer o teu pão com receio, e beber a água com susto, pois a sua terra será despojada de toda a sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão todas assoladas, e a terra deverá se tornar desolada, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus executará um juízo rápido. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vos tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se ao dia, e toda visão perecerá. Portanto, disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eu farei cessar esse provérbio, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas disse-lhes: Os dias estão próximos, e o cumprimento de tua visão.
porque não haverá mais no meio da casa de Israel nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira. Porque eu sou o Senhor e falarei, a palavra que eu falar deverá se cumprir. Não será mais aliviada, porque, ó casa rebelde, em vossos dias eu falarei uma palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. E novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, veja como as casas de Israel dizem, a visão que ele vê é para mim muitos dias. E ele profetiza sobre tempos que estão longe. Portanto, dize a eles, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras mais será adiada, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amém? Irmão, nesse versículo 12, capítulo 12, fala como uma mensagem, como dada pelo Espírito Santo, e que eles tinham olhos espirituais, mas recusavam a ver, ouvidos espirituais, mas recusavam a ouvir, irmãos. O ensino por visão cessa, e agora as mensagens diretas e por atos simbólicos são retomadas. Nessa lição prática, o profeta prediz a tentativa de fuga de captura do rei Zedequias. A profecia precedeu o acontecimento por aproximadamente 5 anos. Eles foi ordenado a arrumar suas coisas como para uma viagem, que deveria retratar uma inútil tentativa do rei Zedequias de fugir. Há muitas razões para acreditar que Zedequias recebeu essa mensagem de Ezequiel, mas infelizmente não deu atenção a ela, irmãos. Os trastes representam a bagagem de Zedequias que seria juntada para a tentativa de fuga. O profeta, na sua lição prática, não deveria tirar os trastes pelas portas da casa, mas, em vez disso, por uma abertura na parede. Qual deve ter sido a resposta de Zedequias quando ele leu essas predições? Ezequiel, enquanto ao mesmo tempo ouvia as profecias semelhantes de Jeremias. Irmãos, nós vemos aqui que eles estavam tentando fazer com que Zedequias ouvisse a palavra de Deus. Mas mesmo ele sabendo que ele tinha um ato espiritual, ele não quis. Este fardo se refere ao príncipe de Jerusalém. Diz respeito a Zedequias, a palavra príncipe em vez de rei. Foi usada pelo Espírito Santo porque, pelo menos na mente de Deus, Zedequias não era o rei verdadeiro de Judá, apenas alguém que estava reinando como um substituto. Na mente de Deus, Joaquim foi o último rei, pelo menos na linhagem davídica, o que era absolutamente necessário para alguém que pudesse assentar no trono. Realmente, Zedequias era tio de Joaquim, com a palavra irmão. Pelo menos nesse caso, significa parente próximo. Disse, eu sou vosso sinal, refere-se a Ezequiel e aos cativos, que era um sinal para as pessoas em Judá e Jerusalém, significando que todos eles haviam sido levados para o cativeiro. Tudo aconteceu como foi previsto. Zedequias, disfarçado para não ser reconhecido e com uns poucos amigos e com poucos trajes para a jornada, abandonou a cidade à noite por um buraco feito no muro da cidade e fugiu para as planícies de Jericó. Porém, Deus, usando o exército dos caldeus como uma rede, capturou ele e o levou a Ribla. Eles tiraram seus olhos e transportaram para a Babilônia, onde ele morreu. Irmãos, nós vemos aqui, é um entendimento que nós temos que entender aqui, que tudo o que nós fazemos é visto pelos olhos de Deus. Então, que nós possamos, através dessa leitura bíblica, entender que nós temos que fazer o bem, temos que fazer o certo. Vamos procurar fazer o bem para que Deus possa ver nossa bondade, para que Deus possa ver as nossas atitudes certas. Se conhecemos a palavra, que nós possamos viver a palavra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.